Manhota, Donald Trump segue insistindo com este plano da faixa de Gaza, tratando como ele usou o termo real estate, que se refere à indústria imobiliária, a empreendimentos imobiliários na língua inglesa nos Estados Unidos, tratando como se fosse isso. Só que é muito diferente, ainda que Gaza não seja um país como demais países, como o Estado de Israel, como os Estados Unidos, como o Brasil, entre outros, mas é um território que pertence aos palestinos. Qual é a chance disso realmente vingar e até onde, aparentemente, Donald Trump deve seguir com esta retórica ao tratar aí do que ele chegou a chamar de Riviera, ali no Oriente Médio, como um grande empreendimento imobiliário e que os palestinos arrumem outro local para viverem? Oi, Yuri, boa tarde a você, a todos que nos acompanham em mais um 360. O presidente Trump, Yuri, tem sido bastante errático, no trato desse tema. E eu diria que isso faz parte de uma espécie de lógica informal e caótica de buscar mapear eventuais apoios para saber se essa ideia merece atenção e capital político ou se ela deve ser abandonada no caminho. A primeira reação internacional e mesmo de opinião pública nos Estados Unidos deu a Trump a percepção de que essa é uma ideia considerada pela comunidade internacional estapafúrdia. Isso porque ela viola uma série de normas do direito internacional, como a gente tem tratado aqui na CNN, já discutimos os vários protocolos, acordos, convenções que foram violados com essa fala e que tornariam essa implementação muito difícil, Quer dizer, a gente está falando de algo que pode ser enquadrado como crime de guerra ou crime contra a humanidade, já que deslocamento forçado de populações é algo bastante sério de ser discutido nesse campo. Nesse sentido, eu diria que ele não tem até o momento apoio para tornar essa sugestão, digamos, uma ação concreta. Do ponto de vista doméstico, a opinião pública americana reagiu muito mal, porque a implementação dessas medidas necessitaria, inevitavelmente, de forças, de grupos que estivessem no território coordenando esses trabalhos, e isso significaria mandar soldados americanos para fora do país, algo que a sociedade americana vê com maus olhos. E o próprio Trump voltou atrás e tentou se justificar quando foi questionado a respeito. Do ponto de vista internacional, para além das organizações, das instituições, a gente tem que pensar um pouco sobre quem seriam os apoiadores dessa medida. Tirando Israel, Yuri, que certamente tem interesse nessa matéria, porque afinal de contas pegaria carona na rabeira de Trump para conseguir conquistar mais um pedaço desse território que certamente seria coabitado com os Estados Unidos, todo o entorno regional reagiu muito mal, inclusive aliados americanos e talvez o principal responsável por jogar água nesse chope, que é a Arábia Saudita, Quer dizer, mesmo um aliado histórico como a Arábia Saudita reagiu imediatamente dizendo aos Estados Unidos que não compartilha dessa percepção ou dessa estratégia. Então, eu diria que hoje essa política ela levaria a uma enorme instabilidade numa região que já vem passando por um monte de problemas, como a gente sempre comenta, e, portanto, não interessaria a nenhum ator dessa região, para além do governo Netanyahu, embarcar nessa. Egito e Jordânia, lembrando, já são os países que mais recebem influxos de imigrantes que vêm dessa região devastada, então são países que já sofrem com um movimento aí transfronteiriço grande, e a Arábia Saudita é um país com quem Israel e Estados Unidos têm tentado buscar uma normalização de relações. Eu imagino que fazer isso, a revelia dos interesses de todos esses atores, incluindo da Arábia Saudita, seria fechar as portas para essa normalização e jogar também, quem sabe, fora um esforço diplomático que lá atrás o governo Trump 1 fez, que foi relacionado aos acordos de Abraão. Colocaria tudo a perder. Então, nesse momento, vou me valer, viu, Yuri, daquela frase clássica dos internacionalistas. Não é impossível em se tratando de Donald Trump, mas me parece improvável.